A 11ª lição, página 42. A disciplina e perseverança do semeador. Então, esta área é muito importante, porque eu vejo que as pessoas que têm sucesso são as pessoas que não desanimam. As pessoas que têm sucesso em evangelizar são as pessoas que estão organizadas e dão continuação ao evangelismo. Eu tenho uma pessoa com quem eu trabalhei um tempo e eu ia perguntar para ele: você visitou fulano? E ele falou: olha, não deu porque ontem as crianças estavam doentes, eu tinha que sair procurar. Você deu satisfação? Não dei satisfação ainda, mas eu vou lá semana que vem. Semana que vem vou lá. Você sai? Eu estava pronto para sair e daí bateu uma chuva e não deu para ir. Então, você foi depois da chuva? Então, não foi. Então, se você não valoriza o estudo, você não se organiza e coloca desta maneira, a pessoa não vai valorizar também. Então, isso é muito importante. Então, a semente é isso. Aquele que é fiel e perseverante na evangelização produzirá fruto que permanece. Então vamos orar. O Senhor falou na tua palavra, se a gente permanece em ti, Deus, que nós íamos dar muito fruto e que nosso fruto ia permanecer. E esse é o nosso desejo. Muitas vezes a culpa não é com a palavra, com o Senhor, mas a culpa, não muitas vezes, mas todas as vezes, é com a gente, que não somos fiéis em completar as coisas, não somos perseverantes, não somos disciplinados em fazer esse trabalho. Eu peço, Deus, que esta lição seja um incentivo para a gente perseverar na busca de Ti, na busca dos perdidos que o Senhor entregou a nossas mãos. Ajude-nos, Deus, aplicar esses princípios à nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aquele que é fiel e perseverante na evangelização produzirá fruto que permanece. Um estilo de evangelização que exige um investimento de vida, de tempo e transparência dá resultados sólidos, mas é um processo lento. Uma das pessoas que de vez em quando as pessoas chegam para mim e falam: olha, eu achei esse novo método que você realmente faz, apresenta o evangelho em 10 minutos para a pessoa. E eles ficam empolgados porque às vezes eles acham o nosso método é bem lento. E é verdade, é lento. Mas você pode ver, alguém que evangeliza da maneira rápida não vai ter resultados permanentes. É possível que o evangelista investe sua vida por muito tempo e tenha como resultado a rejeição da pessoa a Cristo. Isso pode trazer desânimo, mas os resultados vêm com perseverança. Aqueles que continuam evangelizando desenvolvem discernimento para reconhecer em quem devem investir. O importante é não olhar os resultados, mas lembrar que Deus está querendo fidelidade da nossa parte. O que eu tenho visto, tem pessoas que descartam contatos muito rápido. Essa pessoa não tem interesse. Por outro lado, tem pessoas que têm uma tendência de segurar uma pessoa por muito tempo também. Então, nenhum dos dois é bom. Porque a pessoa que descarta a pessoa, às vezes descarta uma pessoa que é verdadeiramente interessado. Simplesmente ele está um pouco pé atrás ou não é um bom momento. Por outro lado, tem pessoas que seguram e eu sempre fico preocupado quando a pessoa fica estudando com a pessoa que não tem interesse. Porque daí, quando a pessoa não dá fruto, aí a pessoa fala: então esse método não dá certo. O problema é nosso discernimento e avaliação dos contatos. Então, é importante fidelidade, perseverança e discernimento nesse processo. Versículo-chave na página 42. Nesse contexto, Paulo está falando com os presbíteros da igreja de Éfeso, pensando que seria a última vez e que ele ia logo morrer. E então ele está avaliando sua vida. Ele falou: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que
complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Paulo não deixou as dificuldades dessa vida impedi-lo em completar seu ministério. Isso tornou-se o alvo da sua vida. Quer dizer, ele fala, a única coisa importante para mim não é meu conforto, não é minha reputação, não é minha riqueza, mas o que é importante para eu fazer e completar e realizar tudo que o Senhor Jesus fez para mim. Esse é um exemplo de uma pessoa perseverante, uma pessoa que entende o propósito que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes nós estamos distraídos do ponto principal para a nossa vida, nós se fascinamos com outras coisas além do Senhor. A parábola, os talentos, Mateus 25, 14 a 30. Vamos ler o que fala. Esse é o contexto de Jesus falando das coisas dos últimos dias. Pois será como um homem, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Só para mencionar, um talento não é uma habilidade aqui. O talento é um valor de dinheiro. De fato, o talento é um peso muito grande de dinheiro, provavelmente ouro. Então, um talento era bastante dinheiro. Então, era uma quantidade de dinheiro. E nota que ele deu diferentes valores para cada um. Isso representa diferentes oportunidades que Deus dá para cada um de nós. Quer dizer que eu fui dado talvez mais oportunidade do que o outro. O outro, com pouco que recebeu de habilidades e oportunidades, realmente rendeu muito mais do que eu, com o pouco que ele recebeu. Então, essa avaliação que o Senhor vai fazer é conforme como a pessoa usou o que foi investido na sua vida. Versículo 20 fala que, então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Nota uma coisa aqui. Ele colocou os 2 sobre muito, porque eles foram fiéis em que foi confiado na sua mão. Uma coisa muito importante para observar aqui. Deus não vai julgar a gente conforme o resultado. A gente pode pensar, se eu ganho muitas almas para Cristo, eu vou ganhar muitos galardões. Se eu ganho poucos almas para Cristo, eu vou ganhar poucos galardões. Não é bem assim. Deus vai avaliar as pessoas conforme sua fidelidade na obra, a motivação, a fidelidade em que eles fazem a obra, não o resultado. Eu sempre comparo Jonas, que era excelente evangelista no termos de resultado, ele levou uma cidade que verdadeiramente se arrependeu, conforme Jesus falou. Os ninivitas se arrependeram na pregação de Jonas, mas sua atitude foi péssima. Apesar da motivação errada, Deus usou. Por outro lado, Jeremias
Ninguém acreditou. Mesmo depois de ser levado cativeiro, eles falaram, vai lá, Jeremias, conta pra gente, a gente vai fazer o que o Senhor fala. E ele falou e eles desprezaram Jeremias mais uma vez. Parece tantas vezes Jeremias foi rejeitado e a gente não vê tanto resultado. Mas Jeremias foi fiel à sua carreira e continuou. Então, nesse trecho, a gente pode ver diferentes oportunidades, mas galardões que corresponderam não o resultado, mas a fidelidade. Nota, um ganhou 5 e outro só 2, mas os dois foram confiados muitos em termos de galardão nos olhos do Senhor. Versículo 24. Chegando por fim, o que receberam 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Número 1, esse servo não conheceu seu mestre. Ele acusou-lhe de ser severo e essa questão de ceifar onde não semeou, de ser injusto. Então ele basicamente falou, eu não agi porque eu achei você injusto. Então, nesse ponto, respondeu, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai o que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, e será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então ele está falando de inferno dessa coisa, porque o homem não agiu. Porque ele não agiu, porque ele não conheceu seu Senhor. Então, esse parábola de talentos, como está escrito na sua apostila, as pessoas foram julgadas não pelos resultados, mas pela fidelidade em relação às oportunidades. As pessoas que foram fiéis no pouco, foi-lhe conferido ainda mais. Se formos fiéis e perseverantes com as oportunidades na evangelização, Deus abrirá a porta para mais estudos. Eu creio isso. Eu lembro que foi mais na área de discipulado, mas de fato agora eu estou convencido que era mais evangelismo. Eu comecei a estudar com pessoas da minha universidade. Eu lembro que eu voltei de uma capela lá e eu fiquei muito frustrado com o que foi pregado lá aquele dia. Eu achei que estava perdendo tempo. E eu comecei a criticar a universidade onde eu estava dando aula. E outro professor falou, se você não gosta, Bruce, por que você não vai embora? Eu senti meio ruim por ter reclamado assim, né? Que estava errado, murmurando assim. Pois eu pedi perdão, mas eu decidi que eu ia mudar. Em vez de reclamar, eu ia tentar fazer uma diferença. Então houve um aluno que chegou na universidade, que era novo convertido, provavelmente ele não conheceu o Senhor na época, e eu comecei a estudar com ele. E deu certo. Eu fui fiel em estudar com ele. Com o tempo Deus mandou outro. Eu fui fiel em estudar com ele. E Deus mandou outro. Quando eu estou realmente cumprindo no poder do Espírito Santo, com fidelidade o que Deus deu para mim, Ele vai abrindo mais portas sempre para me estudar com outros. Ele vai aumentando o impacto na minha vida. Então esse é o desafio que eu tenho para vocês. Que Deus realmente continue abrindo a porta para você, porque você é fiel nas coisas. Um amigo meu falou que Deus seria injusto em confiar pessoas nas nossas mãos se a gente não for fiel em tratar com as pessoas. Enquanto se nós estamos fiéis em realmente investir nessas vidas, Deus terá o maior prazer
de confiar essas pessoas às nossas mãos. Então seja fiel quando Deus dá pessoas com quem você pode estudar. A base bíblica. Não queremos dar a ideia que a evangelização é fácil. As pessoas que produzem fruto, que permanecem, têm certas qualidades. O que se segue são qualidades espirituais que deverão estar sendo desenvolvidas pelos que querem ser eficientes para Deus. O que eu estou falando é o seguinte, que às vezes nas nossas clínicas e palestras e tudo, pode surgir a ideia, puxa vida, eu vou tentar, vou ganhar muitas pessoas para Cristo. Não é bem assim. Evangelização é uma coisa difícil, demora para fazer esse trabalho, mas a gente tem que estar pronto para pagar o preço para ver isso acontecer. E aqui eu estou mostrando as qualidades da pessoa que é realmente eficaz em evangelismo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a gente vê alguma qualidade de Paulo, que é perseverança. Eu coloquei aqui, quando uma pessoa estiver realizando o ministério para agradar o homem, o seu benefício pessoal, as oposições e dificuldades a levarão a desistir. Se for motivado pela adoração, nunca desistirá. Então, o que queremos dizer aqui, uma pessoa que tem interesse, está evangelizando para ser popular, ou pregando para ser popular, ou para ganhar dinheiro, aquela pessoa vai receber oposições. E quando receber essas oposições, ele vai desistir. Porque ninguém vai querer apanhar não ganhando nada dessa maneira, se essa é motivação. Mas se a pessoa está fazendo para a glória de Deus, vai continuar. Esse trecho toca muito na minha vida. Ele falou em versículo 1, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estado entre vós não se tornou infrutífera. Quer dizer, você sabe, quando a gente foi para Tessalônica, você sabe que houve resultado. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Quer dizer, Paulo, você lembra que ele foi maltratado em Filipos. Ele foi chamado de Troade para chegar em Macedônia. Primeira cidade, Filipos. Eventualmente ele foi lançado na prisão, espancado e expulso da cidade. Daí foi para Tessalônica, foi expulso da cidade. Foi para Bereia, pregou mais, foi expulso da cidade. Nada disso desanimou Paulo. Ele falou, nós, apesar de maltratados numa cidade, chegando na sua cidade, a gente pregou com a mesma confiança. Ele falou, por quê? Versículo 3, pois, está explicando por que ele teve essa confiança. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem de se baseia em dolo. Quer dizer, não houve motivações impuros, houve interesse da nossa parte para pegar algum benefício próprio, não houve um erro da nossa parte de propósito ou outro da nossa parte na nossa doutrina. Pelo contrário, em vez de ter interesse, a gente chegando lá com outro motivo, visto que fomos aprovados por Deus ao ponto de nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. Quer dizer, Paulo estava vendo aqui que ele foi aprovado no passado por Deus. Deus examinou sua vida e confiou o Evangelho nas suas mãos. Paulo levou esta responsabilidade muito a sério de ter este Evangelho para ele. E ele falou que Deus examinou minha vida, me aprovou e confiou esse Evangelho. Então eu falo o que ele confiou na minha mão. Eu reconheço que é uma responsabilidade, mas eu falo não para agradar homem,
porque agradar a Deus que me aprovou. E sabendo que Deus que Ele prova, nota tempo presente, que prova os nossos corações. Quer dizer que esse Deus está sempre examinando as motivações. O coração corresponde da motivação. Então isso indica que Paulo estava consciente que Deus poderia tirar essa aprovação da sua vida. Então, como eu coloquei na sua apostila, resumindo esse trecho, houve fruto do seu trabalho, versículo 1, porque houve perseverança. Ele falou, não ficou infrutífera nossa estadia entre vós. Número 2, a situação, eles foram maltratados em Filipos, mas eles também, o resultado, eles tiveram ousadia para pregar em Tessalônica também. A razão, o negativo, não era para agradar homens, o ministério não estava baseado na falsidade para conseguir benefícios próprios. Se fosse, teriam desistido. Com certeza, se Paulo, da maneira que ele apanhou, ele não teria continuado, porque ele não estava ganhando nada além de ser açoitado e abusado. Aí, o lado positivo, ele pregou para agradar a Deus. O ministério foi confiado a eles pelas mãos de Deus. Paulo entendia que Deus estava constantemente examinando suas motivações. Seu alvo era agradar a Deus, sua motivação era agradar o Senhor. E a parte positiva, porque ele amava as pessoas de Tessalônica também. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, quer dizer, a gente poderia ter pedido ofertas de você, todavia nos tornamos dóceis entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos, quer dizer, nós olhamos vocês como membros da família, o pai não vai exigir sustento dos filhos, então a gente teve esse direito, mas nosso amor levou a gente trata você como filhos. E ele falou em 8, assim querendo-vos muitos, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então ele está falando, nós entregamos nossa vida, ele trabalhou noite e dia, para realmente a vida deles, porque ele amou eles dessa maneira, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, trabalho até cansaço, esforço, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então você pode ver o sacrifício que Paulo fez, porque ele amava as pessoas de Tessalônica e ele queria fazer tudo para eles. Então você pode ver que a perseverança dele foi por dois motivos. Número 1, porque ele queria agradar a Deus. E número 2, porque ele queria realmente ver o Senhor glorificado através do amor que ele tinha para com eles. Agora, para terminar essa parte bíblica, nós podemos ler 2 Timóteo capítulo 2, 3 a 4. Aqui ele estava falando no começo desse trecho para Timóteo ser fortificado na graça que está em Cristo Jesus em 2:1. Que ele estava reconhecendo que Timóteo precisava depender da força do Senhor para continuar. Ele deu 3 metáforas de como uma pessoa deve estar trabalhando para o Senhor aqui, para Timóteo, porque ele encorajou Timóteo a investir na vida das outras pessoas que eram capacitadas e capazes de transmitir a outras pessoas. E ele falou em versículo 3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Ele chamou Timóteo para entrar no sofrimento junto com ele. Ele falou, o soldado persevera na fase de sofrimento, ele passa sofrimento, e Paulo está chamando Timóteo para sofrer junto com ele como bom soldado. Ele falou, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida,
porque seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Então, ele está falando, o soldado é disciplinado, o soldado está disposto para sofrer, o soldado não se envolve nas coisas desse mundo porque ele tem um objetivo, quer dizer, ele não deixa as coisas desse mundo interferir com o propósito que Deus tem para a sua vida, mas a motivação dele principal é de agradar a Deus que chamou ele para esse serviço. Ele mencionou em versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Aqui ele está falando que um atleta ele não vai ganhar o prêmio se ele não se disciplina no treino e que se ele não compete conforme as normas durante a própria corrida. Então, como um atleta, o alvo é completar o percurso e ser coroado. O atleta é disciplinado conforme as normas porque tem um objetivo. Então, Paulo está exortando Timóteo a ser esse tipo de soldado e esse tipo de atleta. E finalmente um trabalhador, 2:6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, como o lavrador, o alvo é o fruto. O lavrador é paciente, porque tem que trabalhar muito tempo até ele ver o fruto, e ele trabalha até o cansaço, porque quer ver os frutos. Biblicamente, eu queria demonstrar a vocês ser aquela pessoa que vai realmente ser uma pessoa eficaz no ministério. Perseverança como Paulo, você vai ter oposição. A gente tem essa ideia romântica que todo mundo vai aceitar, mas não é bem assim. A gente vai ter coisas que vai deixar a gente triste, e a gente vai querer desanimar. Vai ser separado com o soldado. A gente não vai enrolar e deixar nada interferir com aquilo que Deus deu para nós, ao ponto de sofrer, porque nós temos o objetivo, agradar nosso mestre. Nós vamos ser disciplinados como atleta, que vai competir conforme as normas, vai fazer as coisas, vai ser disciplinado e completar aquilo que Deus deu para nós. E vai ser trabalhador, vai realmente ser incansável no trabalho para o Senhor. A gente sempre lembra dessas coisas como Saul, soldado, atleta e lavrador. Eu quero falar três coisas sobre isso. Quando eu penso no soldado, eu era atleta de fato, mas esse trecho lembra de quando eu joguei futebol americano. Eu nunca vou esquecer, é que eu lembro que eu não fui aquela pessoa que é atleta popular que todo mundo queria colocar na frente. Mas meu técnico, ele observou a maneira que eu joguei. E ele colocava muito confiança, mesmo com os outros jogadores não necessariamente estava dando muita atenção para mim. Mas ele viu a maneira que eu fielmente completei as tarefas que foram dadas a mim. E por isso eu me tornei titular. Foi interessante porque cada vez que a gente fez um jogo, eles filmaram cada lance e analisaram, me deu uma nota para cada lance. E eu queria agradar aquele que me regimentou. Aquele homem, aquele técnico colocou confiança em mim. Então eu queria ser como aquele soldado de agradar aquilo que me regimentou. Eu estava pronto para sofrer e separar quando outras pessoas estavam envolvidas com outras coisas, bebida e outras coisas. Eu falei não. Meu técnico colocou confiança, eu quero fazer isso para ele. Eu vejo essa questão de ser atleta é de ser disciplinado também. De fato, eu acho que eu sou mais fiel agora que eu estou ficando mais velho do que quando eu era mais novo. Eu estou treinando muito e eu não deixo um dia passar para não me treinar, porque eu quero me disciplinar em vários aspectos da minha vida, por exemplo, leitura bíblica. Eu quero realmente me disciplinar nisso, mas também eu estou fazendo exercícios, correndo. Então eu faço essas coisas porque eu tenho o objetivo de manter minha saúde fisicamente e manter minha saúde espiritualmente. Então um bom atleta, ele vai cair na rotina fazendo, se disciplinando dessa maneira porque ele tem um alvo. E o lavrador, essa coisa é muito viva para mim porque eu trabalhei numa fazenda nos verões, quando eu estava fazendo faculdade para ganhar dinheiro para a faculdade.
Eu fiquei impressionado com as pessoas, os outros jovens que trabalhavam na fazenda. Às vezes eu estava realmente cansado demais. E eu vi esses jovens que foram criados na roça, eles eram incansáveis. Eu nunca vi as pessoas que trabalhavam tanto para tão pouco dinheiro. E eu fiquei impressionado que eles eram assim. E esse como eu quero ser com o Senhor. Eu não vejo que eu estou empregado. Eu sou tempo integral, sou de plantão sempre para o Senhor. E uma pessoa que vai ser um bom evangelista, ele não separa um tempo para evangelismo, mas essa é a sua vida. Então esse é o desafio que eu tenho para vocês através da palavra de Deus. Número 3, os métodos. O uso das tabelas. 2 aspectos de organização são importantes: o uso do tempo e o acompanhamento dos contatos. Elaboramos 2 tabelas para ajudar o evangelista nessas áreas. Ok, olha na primeira tabela, no 44, lista de contatos. Você pode ver aqui que é muito fácil, eu expliquei isso na página 46. A lista de contatos. Nessa tabela há o nome da pessoa, seu endereço e lugares para marcar os estudos completos. Essa tabela deve ser usada para, número 1, oração. Você deve olhar e orar pelas pessoas que conforme o estudo. Prestação de contas para o seu mentor ou líder do grupo avaliar o seu trabalho. Por que você parou com essa pessoa? O que aconteceu aqui? E número 3, lembrar, quando estamos fazendo vários estudos, esquecemos qual foi o último estudo que fizemos. Verifique qual foi o último estudo antes de chegar ao encontro, para não dar a impressão de que a pessoa é mais um dos projetos de evangelização. Então, o que eu estou falando, você pode acompanhar, orar por essas pessoas e ver usando essa tabela. Eu tenho um amigo que tira um livro cada vez que ele chega no estudo e fala, nós terminamos no 7º aqui. E dá para entender, olhando naquilo, que está dando estudo com várias outras pessoas. Você quer dar uma impressão que esta é a única pessoa com quem você está dando. Não é que você está tentando enganar a pessoa, mas você quer dar a impressão que aquela pessoa é muito especial. Por isso, você lembrou, quando você chega lá, o que foi o estudo. Então, você quer mostrar esse nível de interesse com a pessoa e não dar a impressão, mais um projeto, tenho 30 estudos agora, e você só é mais um dos estudos. Não, cada pessoa é especial, cada pessoa é indivíduo, e você tem que tratar a pessoa assim, nunca deve ser mecânico. Agora, na página 45, nós temos os horários do evangelista. Eu tentei usar uma agenda estilo americano, onde você tem os horários lá. Isso não cabe nas pessoas. Você tem que dividir sua vida na parte de manhã, a parte à tarde e a parte à noite. E você tem que avaliar quais blocos em que você pode encaixar outras pessoas com quem você pode estudar. Então, número 2, eu coloquei aqui na página 46 os horários do evangelista. Esta tabela ajuda o evangelista a planejar sua semana. O branco representa os horários que as pessoas trabalham. Não é bom tentar descobrir contatos nesses horários. Então você tem que dar uma olhada em quais horários são certos e não, para você descobrir contatos. Por exemplo, você vai de manhã, você só vai achar talvez as donas da casa lá e você não vai achar os homens. Se você quer alcançar a família, é melhor fazer mais à noite. Página 43, os princípios. Precisamos de perseverança e disciplina para produzir frutos. No início do trabalho de evangelização, parece que teremos muitos resultados. Muitas pessoas mostram interesse e outros cristãos se juntam ao trabalho. Gradualmente os contatos desistem e os outros que estão ajudando no trabalho desanimam. As pessoas que frutificam não desistem. Elas perseveram e continuam semeando. Deus abençoa tal persistência. O que eu estou falando minha experiência, quando você evangeliza,
vai sair para distribuir sinais ou falar com as pessoas. Tem muita gente, puxa, gostei muito, quero estudar. E muitas vezes eu já vi pessoas, puxa, a igreja vai ser cheia em pouco tempo, daqui 6 meses a gente vai ter um monte de novo convertido. Pode preparar, pastor, a gente vai batizar muita gente, né? E nunca sai assim. Muita gente começa, deixa eu ir para também. E o grupo de evangelismo começa grande. Mas daí, quando os contatos vão desanimando, as pessoas vão desanimando também. Mas aqueles que perseveram, é as pessoas que vão ver o fruto. Ponto B. Organização não abafa a espontaneidade. A evangelização deve ser natural, flexível e espontânea. Algumas pessoas não gostam de apostilas, tabelas e prestação de contas porque acham que esses recursos limitam a pessoa e não dá espaço para o Espírito Santo trabalhar. Então essas pessoas acham, não, mas eu quero falar, eu quero simplesmente falar de Jesus, a apostila me prende tudo isso. Se a apostila te prende, você não está usando corretamente, porque você nunca deve mecanicamente usar uma apostila. Mas essas são as coisas importantes. Por que nós usamos apostilas? Eu já fui questionado acerca disso. Número 1, apostilas dão direção. Se não há um plano, os estudos evangelísticos estarão sem direcionamento. Os estudos e as conversas não são limitados às perguntas e trechos da apostila. Quer dizer, você não fica limitado, você não fica preso. A pessoa pergunta, você responde. Você fala fora que está lá, conforme a necessidade da pessoa, enfatizando o que precisa. Mas a apostila dá direção. Por exemplo, você vai... às vezes você não tem uma apostila, você vai desviando, até você estar muito longe, abrindo uma parêntese atrás do outra, e você acaba perdendo o sentido. Número 2, as apostilas permitem que o trabalho de evangelização seja transferível. Um dos objetivos é de envolver todos no trabalho de evangelização. Estudos apostilados dão base para que todos possam passar o evangelho para um amigo, parente ou colega. Quer dizer, se eu não posso passar e ensinar uma outra pessoa a fazer o que eu estou fazendo, então é inútil. O que nós temos que visar é a 3ª, 4ª, 5ª geração de contatos em evangelismo. Então, apostilas permitem que você dá para outra pessoa, olha, você pode fazer também. Se eu estou sendo espontânea em dar o estudo conforme que bate na minha cabeça na hora, eu não posso ensinar outras pessoas. Uma pessoa que eu admiro muito em evangelismo, ele falou basicamente o que você faz em termos de histórias bíblicas é que eu sempre fiz. Mas eu tenho que admitir uma coisa. Eu levei muita gente comigo na evangelização, mas eu nunca treinei outra pessoa. Mas com esses métodos apostilados, você pode transferir e ajudar outra pessoa a fazer. Número 3, organização ajuda na persistência. Quando há organização, não perdemos contatos e não nos esquecemos dos estudos. Uma boa organização nos leva a sermos mais responsáveis e perseverantes. Eu tenho um amigo que organiza o grupo de evangelismo da igreja dele e ele é militar. E eu creio que parte da sua mentalidade militar leva ele a organizar o grupo e ter certeza que há perseverança no evangelismo. Então isso é muito importante de ter esse tipo de organização. Organização nos ajuda a avaliarmos os métodos e nos encoraja com os resultados. Uma boa organização produz estatísticas. Podemos avaliar o que está dando certo e o que não tem dado fruto. Muitas vezes focalizamos os resultados negativos, mas quando olhamos no quadro maior, podemos nos regozijar com o que o Senhor tem feito no nosso meio. Então, o que eu estou falando, meu amigo fala às vezes, a gente estudou o ano passado com 254 pessoas.
34 tomaram decisões de seguir a Cristo, mas realmente 20 foram batizados. Uma coisa assim, você pode regozijar no resultado, vendo o quadro maior. Porque eu estou lá no meio desse grupo falando, eu estudei com 2 pessoas e nenhuma pessoa se interessou. Mas quando você olha no quadro maior do grupo, você viu, sim, deu resultado. Ponto C. Flexibilidade é necessário. Não há um método que possa ser usado com todos os grupos em todas as situações. Algumas pessoas dizem que o contato pessoal foi um método que deu certo. Outros falam o contrário. Algumas pessoas gostam de começar com o propósito da vida e depois examinar as histórias. Outros nem usam os sinais. O que é importante é que experimentamos várias maneiras para descobrirmos contatos e de realizarmos estudos até encontrarmos o estilo mais eficiente que vai dar certo num bairro, não vai dar certo no outro. Como você vai começar o estudo? Qual estudo? É sempre aquela ordem com os sinais? Várias coisas. A coisa que é importante que você faz é que você desenvolve, experimente, ore e pegar a experiência para poder realmente saber que vai dar certo. Ponto D. É importante formar uma equipe. Temos uma tendência de pensar que a evangelização é algo individual. De fato, a evangelização é um trabalho da igreja. Algumas pessoas são boas em semear, descobrir contatos, outros em regar, em realizar os estudos, e outros em ceifar, terminar os estudos e levar a pessoa a confiar em Cristo. Quando trabalhamos como equipe, somos mais eficazes porque podemos ajudar uns aos outros conforme nossos dons. Com uma equipe, há organização, encorajamento e prestação de contas. Há vitórias no nível do grupo que dá ânimo a todos. Então, esse que estou falando, que você pode animar um ao outro, ajudar um ao outro nos estudos, avaliar os estudos juntos. Por isso, eu gostaria de animar vocês a convidar outras pessoas para realizar os estudos junto com você. Ponto B, avaliação. A equipe, essa é a página 46, ponto B, avaliação. A equipe deve sentar com o líder periodicamente para avaliar o desempenho dos evangelistas e os resultados. Perguntas assim que pode fazer. Como está usando o seu tempo? Número 2. Estamos descobrindo contatos ou fazendo os estudos nos horários certos? Pode ser o outro horário que é melhor. Número 3. O que está funcionando? Número 4. O que não está funcionando? Número 5. O que as pessoas estão tendo dificuldade de entender? Por exemplo, um aspecto do estudo não é bem explicado, há uma maneira de melhorar. Número 6. O que você está fazendo de diferente? O que você tem tentado diferente do que é o normal? Número 7. O que mais deveríamos estar fazendo? Como podemos melhorar? Quais outras coisas que podemos fazer para descobrir contatos? Ponto C. Formando uma equipe. A função de uma equipe de evangelização da igreja é de promover evangelização entre todos da igreja. Esta equipe deve, número 1, orar pelos contatos uns dos outros individualmente e juntos como grupo. O grupo de evangelismo deve orar. Número 2, submeter-se e dar relatórios à liderança da igreja e ao pastor. Deixe a igreja e a liderança da igreja ciente do que está acontecendo. Número 3, sair periodicamente de porta em porta para descobrir contatos. Quer dizer, não somente as pessoas estão individualmente descobrindo contatos, mas eles estão marcando tempos para sair para descobrir contatos. Promover eventos evangelísticos. Número 5, dar relatórios periodicamente durante as celebrações. Se levanta na igreja e fala, olha, nosso grupo compartilhou Cristo com 30 pessoas uma semana passada, né? Uma coisa assim. Temos 20 estudos evangelísticos sendo conduzidos por membros do nosso grupo. Então, coisas dessa natureza.
Número 6, avaliar o desempenho uns dos outros, acompanhando um ao outro durante os estudos. Como podemos melhorar? Então leva outras pessoas, porque não tem ninguém que não pode aprender do outro. Pessoa pode avaliar meu uso das palavras religiosas, se eu estou sendo meio mecânico, se eu estou interessando com a pessoa. Outras coisas pessoas podem observar. Eu acho que todos nós podemos aprender um do outro. Então, essa ideia é que nós vamos aperfeiçoando um ao outro no evangelismo. Número 6, prestar contas com o líder do grupo no uso do tempo e da fidelidade. Número 8, levar pessoas da igreja que não fazem parte da equipe quando estiver fazendo estudos para animá-las a participarem de evangelização. Então, o grupo vai aumentando desse jeito. E número 9, promover treinamento com o ensino do material dessa apostila. Então, você pode pegar esses CDs ou passar para um amigo, você não precisa usar esses CDs, mas você pode até escutar o CD e ensinar na escola dominical, outra ocasião, fazer um grupo que você vai treinar. Ponto D, deixando a porta aberta. Quando uma pessoa desiste do estudo, não devemos cortar o relacionamento, devemos continuar a, número 1, orar pela pessoa. Às vezes, anos depois, Deus lhe abre os olhos. Número 2, manter contato, ligar ou passar na casa de vez em quando. Número 3, enviar estudos. Algumas pessoas mandam estudos pelo correio. Eles datilografam um estudo e mandam para aquela pessoa uma vez por mês. E convidar a pessoa para eventos. Por exemplo, você está tendo um evento especial na igreja, alguma coisa, família espiritual. De vez em quando vai convidando a pessoa. Página 46, as tarefas, o estudo. O 5º e 6º estudo do propósito da vida, você deveria estar terminando a apostila Sementes de Vida até agora. Leitura, todo 2 Timóteo. Como Paulo encorajou Timóteo a continuar no seu ministério nas dificuldades. Número 3, tarefa. Faça uma entrevista com alguém que tenha mais de 5 anos de experiência fazendo estudos evangelísticos. Você tem que aproveitar pessoas que têm experiência. Quais são as melhores alegrias de estudar com as pessoas? Quais são as dificuldades? Ficou desanimado alguma vez? Por que ele continuou estudando com as pessoas? O que levou você a continuar? Oração. Peça a Deus por perseverança, paciência e sabedoria. Adore a Deus pela sua paciência para contigo. Então, meu alvo para esse estudo é de você realmente ser um evangelista eficaz, porque você é um evangelista fiel e perseverante.